Nityananda, hoje vim falar de 4 princípios que, na verdade, eles não são questão de moralidade, mas questão de lhe tornar mais poderoso. Começando com Sampurti. Sampurti é um termo em sânscrito traduzido ao português como integridade. O que é Sampurti? A integridade significa ter completude consigo mesmo, integridade com a palavra que você profere a si mesmo e aos outros. Quaisquer compromissos que a pessoa tem que ser seguidos pela completude, para evitar uma certa carga, uma ressaca, uma, uma impressão do passado que fica marcada na pessoa espiritual. Ao que se refere o Sampurti, a integridade? A integridade é tanto as palavras que você profere quanto os seus pensamentos, que é se sentir no- responsável, se sentir íntegro, se sentir ter compromisso em cumprir suas palavras e pensamentos. A que se refere a completude e por que ela nos torna poderosos? A completude, ela alinha nossas energias às nossas palavras e pensamentos. Quando você fica desejando algo que você não vai cumprir, o que acontece com você é semelhante a quando você vê uma comida e você não come. Ao ver algo que você fica desejando e não faz, seu corpo começa a se preparar é, para seu desejo. Se você tá com apetite e você ficar lembrando da comida que você gosta e você não vai comer ela, mesmo assim seu corpo começa a liberar ácido no estômago para digerir aquele alimento. Se o alimento não for vir até a pessoa, esse ácido pode prejudicar o próprio estômago e a pessoa em si. Então, no caso, não apenas com os alimentos que o nosso corpo se prepara para absorvê-los, como com outras coisas na vida, não devemos desejar aquilo que não vamos cumprir, porque isso é semelhante a uma questão masoquista, que você está se é, auto-sabotando, se ferindo sua integridade, tanto em questões de pensamentos quanto cumprir a palavra. Quando você cumpre sua palavra, você começa a fortalecer seu VAC, que é um órgão, um intra-órgão, existem órgãos internos, e existem órgãos, assim como o terceiro olho e os chakras, que são intra-órgãos, são semelhantes a órgãos espirituais, ou órgãos no corpo etérico, digamos assim. Então, esses intra-órgãos, um deles é o vácuo que se encontra na garganta. Quando você fala algo e não cumpre, você fere, você suja seu vácuo, que tem o poder da palavra, de você falar e você ter o compromisso e alinhar suas energias para cumprir e manifestar aquilo apenas com suas intenções. Então, o primeiro princípio que torna você poderoso e a base de tudo é a integridade, é o compromisso em manter sua palavra e inclusive com seus pensamentos e intenções. O próximo princípio é a autenticidade, do sânscrito Shraddha, que é a palavra original. A autenticidade é você se estabelecer no ápice de suas capacidades e responder à vida a partir de como você percebe a si mesmo, como você se projeta para os outros e o que os outros esperam que você seja para eles. Ou seja, o próximo nível da integridade. A integridade ela pode ser, por exemplo, eu não vou ficar prometendo as coisas porque eu não vou cumprir. Entre aspas, a pessoa não está quebrando sua palavra, está mantendo sua integridade. Porém, com a Shraddha, a autenticidade, a pessoa sempre dá seu melhor em qualquer aspecto da vida. Porque na vida, ou você expande ou você encolhe. Assim sendo, quando você decide não dar seu melhor, isso vai se tornando um hábito e esses hábitos começam a se tornar seu novo ápice, seu novo melhor. Então, um exemplo, quando você vai ao trabalho e você tem aquele horário das 9 às 18 horas para trabalhar e você só recebe o salário no fim do mês, naturalmente, seu corpo, sua mente começa mesmo que você não tenha intenção a princípio, a desejar que aquele tempo acabe o mais rápido possível e no fim do horário também você sempre quer sair mais cedo porque o único benefício está sendo o salário ao fim do mês.
O que acontece quando você não dá seu melhor, não tem essa mentalidade de essas cognições, essa lógica de como a vida funciona, da autenticidade. Quando você não tem autenticidade, você começa no início a querer trabalhar menos e não dar seu melhor no fim do horário também. E essa ideia de não querer dar seu melhor, de trabalhar o mínimo possível, e que você não seja demitido e coisas do gênero, eles causam em você algo que no início você está se achando esperto, mas que encolhem sua capacidade de trabalho. Então, o que a princípio você não estava se esforçando ao máximo, ele se torna seu novo máximo. Então, mesmo sem que a pessoa queira, por esse hábitos contínuo que acontece todos os dias, a pessoa termina por não expandir, encolhendo suas capacidades. Então, independente do trabalho que a pessoa esteja, em as funções, a pessoa sempre buscar dar seu melhor e fazer o seu dever, seu propósito, dando o seu máximo. É, dando o seu máximo significa com toda a sua atenção, com todo o seu empenho, para que você expanda. Mas isso não significa que você não vá procurar se desenvolver em outras áreas e vá se prender a nada, enfim. É simplesmente a decisão de Shraddha, dar seu melhor em tudo que você fizer, independente das quais atividades você esteja, para sempre manter a autenticidade ou ser legítimo da sua existência. E não tem a ver com moralidade de você ter ou não ter que agradar as outras pessoas, seu patrão. Isso aí é outra coisa que eu não estou entrando nesse detalhe agora. O próximo princípio é chamado de Upayanan. É traduzido como responsabilidade, porque não temos palavras para traduzir do sânscrito. A responsabilidade é se sentir responsável por tudo o que está acontecendo. Responsabilidade te empodera. Toda vez que um problema é trazido a mim, quando eu tomo responsabilidade, eu me sinto empoderado. Eu sou responsável por tudo acontecendo dentro e fora de mim. Essa estratégia é muito poderosa para vitória e sucesso. Essa é a estratégia. Se sinta empoderado, no caso poderoso, e responsável. O que seria a responsabilidade? Quando você não se sente responsável por algo que você está fazendo, você naturalmente se sente obrigado. Se você se sente obrigado, naturalmente a pessoa se sente esgotada. Quando a pessoa está fazendo um trabalho e você não se sente responsável pelo trabalho que você está fazendo, o natural é que você se sinta esgotado porque você está fazendo algo que não gosta, coisas do gênero. Quando você se sente responsável por aquilo que você faz, um exemplo, quando você vai para uma festa, quando você faz alguma coisa que gosta, naturalmente você se sente responsável. Mesmo que você tenha um esforço maior, você não se sente cansado porque você não se sente obrigado a fazer aquilo, mas de livre e espontânea vontade você está fazendo aquilo. Quando uma mãe cuida de um filho e ela sente o amor, algo vai acontecer perigoso com o filho, ela se sente no dever de ir e protegê-lo. Ela não se sente a obrigação de que eu tenho que fazer isso e tudo mais. Então, esse sentimento de responsabilidade, ele dá energia, poder, capacidade, disposição, clareza. E quando você se sente responsável, não só por si, mas pelas outras pessoas, vocês percebem que eles são uma extensão nossa. Essa responsabilidade traz energia, capacidade, clareza, tudo necessário para manifestar, causar, fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. O próximo princípio é chamado de enriquecimento, que é o Apyayanan. Apyayanan enriqueça outros com essas quatro coisas: integridade, autenticidade, responsabilidade e enriquecimento. Através da não desistência, enriqueça-los para que eles também enriqueçam outros. Vamos enriquecer todo o universo com a iluminação. Essas quatro palavras são as chaves de como enriquecer. Iluminação. Ao que se refere o enriquecimento? Já foi provado cientificamente que os professores, ao ensinar, eles têm um aprendizado mais profundo, e ensinar causa um aprendizado mais profundo. Ao que isso significa? Quando você enriquece outra pessoa, existe um efeito também conhecido pelos cientistas chamado de espelhamento cerebral.
Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, seu cérebro automaticamente espelha como se você estivesse fazendo a mesma ação. Ou seja, quando você está enriquecendo uma pessoa, você está expandindo a consciência dela, naturalmente você expande sua própria consciência. Nesse princípio de enriquecimento, quanto mais pessoas eu enriqueço, eu causo essas transformações, essas expansões de consciência, o mesmo ocorre a mim. Então, o enriquecimento, ele faz com que quando você enriquece outras pessoas, vamos fazer yoga pela manhã, isso não só nos trará saúde, trará esclarecimento e aumentar a capacidade do corpo de absorção de prana e alinhar a coluna à geometria cósmica. Todos esses benefícios, a princípio, quando você enriquece uma pessoa, você começa a criar um ambiente chamado de Vatavaraná, que é um ambiente onde você vive. Esse Vatavaraná pode ser de iluminação, de qualquer coisa, não só de iluminação. Mas o Vatavaraná, o ambiente, ele influencia muito a gente. A gente pensa que não, mas o ambiente nos influencia muito. Se tem muitas pessoas com preguiça, que não são anti-vida e tudo mais, isso tudo termina tendo um espelhamento cerebral na gente e impacta a gente diretamente. Então, na era atual, na Kali Yuga, a era de mais baixa consciência, enriquecimento é uma necessidade. Não basta ter apenas a integridade, o compromisso individual com sua própria atividade. Estamos todos no mesmo barco. Se eu sou um engenheiro e eu não me preocupo com o faxineiro, não me preocupo com a parte elétrica. Ah, não, eu fiz minha parte. Se fizer, os outros não fizer, é problema deles. Não, a responsabilidade também pelas outras pessoas e a integridade coletiva é necessária, pois se das atividades não for feita adequadamente, um barco furar, não era minha responsabilidade olhar se tinha algo furado, é de outra pessoa. Então o problema é dele. Não, estamos no mesmo barco e se afundar, todos afundaremos juntos. Estamos no mesmo planeta, a consciência de Prakriti, planeta Terra. Então, a integridade coletiva, o enriquecimento, que é essa característica de Upayanam, que é eu enriqueço os outros, estou enriquecendo a mim mesmo. Quando você enriquece os outros, os outros começam a esperar que você também viva os princípios que você ensina. Se você ensina yoga, as outras pessoas também vão dizer: e aí, fizesse yoga hoje? Como foi? E mesmo no dia que você não estiver pensando em ir, também vão ter outras pessoas lhe motivando de volta a praticar seus hábitos saudáveis. Então, enriquecimento, integridade coletiva e esses 4 princípios são uma necessidade no mundo atual, tanto para a iluminação como para a carreira das pessoas e tudo na vida. Com isso, eu compartilho com vocês os 4 princípios do hinduísmo, tanto com seus termos em sânscrito e suas aplicações práticas, para entendermos melhor o porquê esses 4 princípios não são para obrigar você, não são moralidade impostas sobre você, mas princípios que empoderam você e lhe dão a capacidade de manifestar sua realidade para não viver apenas na imaginação e torná-las realidade. Nityananda deseja a vocês bem-aventurança eterna.